O Salmo 66 começa dizendo assim: aclamem a Deus, povos de toda a terra, cantem louvores ao seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente, digam a Deus quão temíveis são os seus feitos. Tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adore, canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. As nossas traduções, a maior parte delas, elas vão suavizar o início desse salmo, porque o verbo aqui é o verbo rua e a ideia é de gritar e ele está no imperativo, então é uma ordem, gritem a Deus. Né? Depois ele vai falar de cantar louvores, etc., mas o início está falando de gritar a Deus. Esse salmo é dividido em 4 sessões, porque aparecem 3 vezes a palavra selá, dando as pausas e dividindo essas sessões. Então a primeira sessão é do verso 1 até o verso 4, a segunda sessão do verso 5 até o verso 7, a segunda sessão do 8 ao 15 e a última sessão do verso 16 até o 20. Depois dessa primeira sessão que a gente leu hoje, falando desse convite de todos os povos para adorarem a Deus, um dos motivos dado pelos salmistas para louvar a Deus é um episódio histórico. Está lá do verso 5 até o verso 7. Fala o seguinte: venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca, e o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre com seu poder, os seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Então aqui é mencionado um episódio de o povo passar em terra seca no meio do mar. Obviamente se conecta com 2 momentos da história do povo de Israel. O primeiro episódio com Moisés, quando o Mar Vermelho se abre e o povo de Israel passa ali no meio, em terra seca, e depois o segundo episódio na época de Josué, quando o povo passa pelo meio do Rio Jordão. Nos 2 casos a palavra Yabashá é usada, e Yabashá significa terra seca, que é a mesma palavra que aparece aqui nesse salmo. E também nos conecta com Gênesis capítulo 1, porque lá em Gênesis capítulo 1 diz que Deus ordena para que a terra seca apareça do meio do mar. Então, ligando todas essas histórias, todos esses textos, Gênesis 1, a história de Moisés, do povo de Israel, Mar Vermelho, depois a história do povo de Israel, Josué, no Rio Jordão, e aqui esse salmo, a gente percebe que Deus tem esse poder de transformar algo que está acuoso, impossível de ser transpassado, em algo firme e sólido para que a gente possa caminhar. Deus abre as coisas para que a gente possa passar pelo meio delas de maneira indolor. Que Deus nos proteja e nos guie sempre.